ao Deu Liga, podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Gente, até mesmo porque esse universo ele é muito maior do que você imagina e nós estamos aqui para te conectar com esse universo. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado muito especial. Fica até o final para saber se deu liga. Dani, mas antes de apresentar o convidado, que por um acaso não é novidade, vai estar escrito já aqui neste canal, a gente tem um recado importante, certo? Exatamente. Se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para agregar valor na vida de outras pessoas também. E tá vendo esse QR Code aqui? Se cadastre e venha para a comunidade Deu Liga para você receber o melhor do mercado financeiro todas as semanas. Se manter atualizado e informado para tomar as melhores decisões. Agora, vamos falar de soluções financeiras? Com certeza. E soluções disruptivas. O melhor, né? Uma pessoa que entende, sabe a fundo. Aqui vocês sabem que a gente traz aí profissional relevante, de peso e com experiência de mercado. Então, hoje conosco está aqui Osiel Ferreira, ele que tem uma larga experiência no mercado financeiro com foco no agronegócio. E aqui, gente, a bagagem é muita, então eu vou dar espaço, lugar para ele se apresentar. Mas desde já, seja muito bem-vindo. E ele também, que é o nosso CEO aqui da Séries Investimentos. E se apresente aqui, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado, Tamires. Obrigado, Dani. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e falar um pouco da Séries Investimento, todas as soluções que a gente tem para o mercado financeiro do agronegócio. Tá? Nos sentimos honradas de você estar aqui conosco. A agenda é difícil, pessoal, mas nós conseguimos. Então, valorize cada minuto aqui, porque as informações são ouro. E você já vem aí com uma trajetória bastante robusta no mercado financeiro. Conte um pouquinho para nós de como que você ingressou, como que foi essa trajetória. Se foi sempre, né, no mercado financeiro. Passa rápido, né? Na verdade, assim, eu trabalho desde criança, né? E atuei já e comecei cedo, né? Desde vendedor de picolé, oficina de lanternagem e pintura, supermercado, passei por escritório de contabilidade, depois fui estagiário da Receita Federal, tá? Mas no mercado financeiro eu me ingressei em 1999 no antigo Banco Real, na cidade de Patrocínio, tá? Desde o começo eu tomei uma trajetória mais voltada para a pessoa jurídica e mais voltada para o agronegócio, né? Sempre atuando com clientes ali do segmento empresas, middle market, upper middle, e comecei em Patrocínio, depois trabalhei em Frutal, depois vim para Uberlândia em 2005, passei por Belo Horizonte de 2012 a 2014 e retornei para Uberlândia e fiquei até 2020 no Itaú, né? Participei de todo o processo que o banco teve de criação do segmento de atacado do banco, né? E aí, em 2021, janeiro de 2021, resolvi empreender. Eu tinha esse desejo, né? Encerrei minha carreira por iniciativa pessoal minha e montei um negócio voltado para atender o segmento de middle market e corporate, mais para o agronegócio e também investimento. O que era o meu propósito, né? Eu gostaria de fazer diferente do que eu fiz no banco durante 21 anos praticamente, né? Então, excelente. A minha jornada financeira já completa 25 anos, mas foi uma experiência muito bacana. Fiquei 2 anos e meio, né? E depois a gente se juntou às Séries para poder oferecer ainda mais e melhores soluções para os clientes, compor o time das Séries, que também depois eu posso falar um pouco mais. É uma história assim, que sempre me inspirou muito, eu acompanhei desde o começo, né, e hoje eu tenho um grande orgulho de estar aqui com o time há cerca de 1 ano. Uau! Não, ele fez aqui um resumo de muitos anos e de uma bagagem gigantesca de conhecimento que foi agregando aí. Então, com certeza, desde as primeiras profissões até hoje, fez você compor o CEO que você é hoje.
de uma empresa tão robusta e com tantos colaboradores como é hoje a Ceres Investimentos. Mas conta pra gente quais que foram as suas motivações, porque você trouxe aqui de forma muito assertiva, falando que você buscava algo diferente para fazer esse atendimento. Hoje, quais são os diferenciais que você busca? Acho que o principal diferencial é gostar de gente, né? Então, eu sempre gostei muito de atender bem os clientes, independente da casa que eu passei. Foram 9 anos do Banco Real, depois 12 anos no Itaú, né? Depois com o nosso negócio empreendendo e aqui junto com a Ceres da mesma forma. Então, você gostar de gente, né? O cliente e também dos colaboradores. À medida que você gosta de gente, sabe gerir pessoas, através das pessoas você tem capacidade, né, de gerar valor, de atingir o seu propósito. E o propósito meu hoje de vida, eu acho que assim, o Brasil é um país gigantesco, maravilhoso, né? A gente recebeu tudo nesse país, a gente poderia estar melhor, né? Mas cabe a nós continuar acreditando e transformando esse país. Porém, foi um país que, ao longo de sua trajetória, olhando para o mercado financeiro, a hiperinflação ali, até a chegada do Plano Real em 94, a gente teve um movimento muito grande de concentração das instituições financeiras. Tá? Até mesmo como sobrevivência. Teve muita instituição que foi falindo, quebrando, ou com dificuldade de se comportar e de performar bem, gerar resultado num ambiente de hiperinflação. A trajetória que a gente percebeu é que esse sistema foi se concentrando. Ficaram grandes instituições, né, muito sólidas, muito bem geridas, porém altamente concentrado. E, na minha visão, isso para o mercado e para o cliente não é o melhor dos mundos, né? À medida que você tem uma concentração muito grande, você acaba tendo um preço mais caro, estruturas já mais pré-definidas e, consequentemente, o cliente, tanto o investidor quanto o tomador, acaba tendo menor poder ou menor opções de escolha. Né? Isso. E foi isso que te motivou até a empreender lá atrás, e hoje até puxando um gancho aqui para o negócio Ceres como um todo. O banco ele tem ali os produtos de prateleira e é isso que limita muito o profissional que quer atender bem o cliente e limita ali o cliente, no caso, a buscar o que é melhor de fato para ele. Hoje, qual que é esse diferencial que você vê na atuação que você tem? A gente tem a capacidade de acelerar a transformação de uma companhia. Acho que esse é o ponto mais importante. Tá? A gente, nas Ceres, a gente preza por uma visão de relacionamento de longo prazo. O cliente, quando ingressa nas Ceres, a gente tem todo um time comercial proprietário, regionalizado, e que sabe e entende com profundidade o agronegócio. E a gente desenvolve soluções customizadas. Na linha do que você falou, Dani, o que acontece muito no Brasil? Você tem as grandes instituições que trabalham muito no modelo de credit score, ou do modelo de clausurização de clientes, mas assim, ele desenha o modelo de acordo com a estratégia dessa instituição financeira, e o que vale para o cliente A, vale para o C, para o D, até para o Z. Vai sendo replicado. Exato. E os negócios são individuais, né? Cada negócio precisa de um olhar personalizado, precisa de um olhar com carinho para cada um deles. Perfeito. Nas Ceres, a gente tem a capacidade de customizar esse atendimento, de acordo com a necessidade dele. É muito comum instituições financeiras, falando de crédito propriamente dito, querer empacotar no cliente o modelo do contrato dele em parcelas mensais, trimestrais. Sem entender o ciclo do negócio. Exatamente. E o diferencial que você acredita que traz essa celeridade para o cliente dentro do negócio hoje seria o quê? Se você puder destacar aqui para a gente 3 coisas. Entendimento do negócio do nosso cliente e como ele está inserido dentro da cadeia do agronegócio. Ou seja, o que esse cliente faz, quais são os seus diferenciais competitivos, de quem ele compra, para quem ele vende, como ele compra, como ele vende, como que ele gere a companhia, qual é o plano de sucessão dessa companhia, aonde ele deseja chegar.
Tendo Excelente. essas informações, eu consigo, e tendo esse relacionamento com quem decide, a gente sempre fala com o dono. Tá? Isso é super importante. A gente capturou isso, criou esse relacionamento e esse nível de confiança. O nosso trabalho aqui é desenvolver soluções que vai transformar essa companhia, que vai gerar valor no longo prazo. A gente tem vários exemplos. A gente tem exemplo de companhia, eu, enquanto banco, eu tenho alguns exemplos, não vou falar aqui até por questão de sigilo, mas que a gente estava recolhendo crédito no banco, né? E a Ceres entrou nessa companhia, contribuiu num trabalho gigantesco e profundo, e a companhia terminou com o M&A, com a multinacional, numa baita geração de valor. Porque às vezes o banco ele vai se limitar a olhar aqueles números de forma muito fria e às vezes sem entender do setor, sem entender a projeção que o negócio tem, sem entender a visão que o negócio tem. Então a Ceres hoje, em sua totalidade, ela consegue captar essas questões que grandes instituições então não conseguiria? Perfeito. O banco faz esse trabalho, mas em companhias grandes ali de segmento large, ultra, isso é normal. O que esse middle que fica ali meio que perdido, exatamente. Né? O foco do nosso cliente é o cliente de middle market até ali o upper middle, ou seja, aquele cliente que fatura entre 50 e 500 milhões de reais, toda a cadeia do agro, que a gente chama de antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. E né? você acredita que o mercado hoje ele está preparado para entender o agro e as suas peculiaridades que o agro tem? Caminhamos bastante, tá? A gente, quem está no mercado financeiro desde 99 já passou vários ciclos, né, ao longo dessa jornada, e aí a gente amadureceu muito, acho que o mercado melhorou, evoluímos, porém, o banco ele tem muito uma análise de portfólio e risco. Então, o que ocorre? 2024 foi um exemplo disso. A gente viu muito cliente de bons balanços, de bons negócios, mas que, dado um ano um pouco mais difícil, tá, um pouco mais desafiador, a gente viu limites sendo reduzidos aí de 20%, 30%, operações que o cliente sempre contava com aquele limite no prazo safra não foram renovadas e por entendimento, né, a gente consegue entender os ciclos do agronegócio. A gente não é uma casa que vive de oportunidade. A gente vive de entender, de novo, com profundidade o cliente, né, e é um ano de ajuste, é um ano um pouco mais complexo. Ok, vamos estar bem próximos e ajudar a construir essa ponte, essa passagem, que o agro são ciclos, né? Sim. Quem está há bastante tempo viveu 2000, 2001, depois 2008, 14, um pouco em 18 Sim. E agora em 24. E um ponto que é muito importante destacar, não é todo o agro que ajustou. Esse ano foi mais a grãos, mas a pecuária de corte, boi está muito bem. O agro é muito amplo, né? Exato. Às vezes o agro a gente pensa o quê? Só na plantação ali. Poxa, e a área do boi? Quais outras áreas também? Está presente Afeta muito mais bem áreas, esse né? ano. Então a gente consegue olhar toda essa cadeia, né? E aqui a gente olha toda antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Ou seja, quem fornece para o produtor que é quem faz a produção, quem produz, Excelente. e quem compra dele. A gente olha toda essa cadeia de uma forma... Que aí amarra bem, né? Essa cadeia ela fica tão bem amarrada que traz maior segurança, então, para a operação, maior solidez, né? E, consequentemente, para os investidores também, uma maior credibilidade como um todo. Porque a empresa não está olhando... Conta com expertise um ponto só, está olhando o ciclo como um todo. Esse ponto é muito importante, né? O que a gente faz, de fato? A gente conecta o tomador de crédito com o investidor. Excelente. O que eu preciso? Eu preciso ter uma estrutura que garanta segurança para o investidor e condições de pagamento de acordo com o negócio do tomador. Então, o papel nosso é um papel de meio, é conectar com a maior segurança, dando o melhor retorno para o investidor, mas também agregando valor e proporcionando que o tomador de crédito, o nosso cliente,
através de todo esse trabalho nosso de consultoria, de desenvolvimento, de avanço de governança, de boas práticas que permitam essa companhia crescer e acessar mercado de capitais. O cliente começa numa jornada através dos nossos fundos, mas ao longo do tempo também, à medida que ele vai crescendo e vai ganhando governança, a gente também consegue introduzir esse cliente em mercado de capitais. Excelente. E aqui eu quero até alongar um pouquinho, que eu acho que é muito importante, né? O Brasil tem um espaço enorme em mercado de capitais. O mercado americano, só comparando, é muito maior do que o nosso, mas essa transformação nos Estados Unidos já aconteceu há 60 anos atrás. Né? A gente conectar o tomador com o investidor, né, sem a necessidade do banco. Isso é muito importante. Tá? Isso não é um relacionamento, vamos comparar aqui numa visão de foto, é uma visão de filme, ou seja, você tem primeiro acesso ao mercado, né? Normalmente, como investidor não te conhece muito ainda, tá? É a primeira introdução dessa companhia em mercado de capitais, você vai pagar um pouco mais, você vai ter um prazo um pouco mais curto, né? Você vai ter uma necessidade de mais garantias. À medida que você é introduzido e você cumpre aquela jornada, né, de melhoria de governança, de todos os indicadores que foram combinados na estrutura dessa operação, os investidores também começam a aumentar o nível de confiança e ver que, de fato, aquela companhia tem uma trajetória de crescimento sólida. Isso faz toda a diferença. E a gente, enquanto séries, a gente proporciona isso. Sabe que uma operação estruturada, um CRA, um fundo monocedente, não é qualquer empresa que você já chega e introduz e começa. Eu costumo dizer assim que confiança a gente não pede, a gente conquista. E eu achei muito legal porque você enfatiza a palavra jornada, porque o foco é no relacionamento médio e longo prazo mesmo, e essa visão one-stop shop para o cliente. E esse relacionamento, ele também é cultivado no mercado. Então, a empresa, no mercado de capitais, ela vai cultivando esse relacionamento para agregar confiança e, consequentemente, ela se consolidar no mercado? Seria isso? Exatamente. A gente ajuda o empresário a construir essa jornada. Tá? Excelente. No mercado de capitais, eu quero emitir um CRA. A empresa pode até ter porte e volume para isso, mas se ele não tiver as boas práticas de governança, tá? O investidor não vai tomar esse risco. Então, a gente ajuda o empresário a construir isso. Quem já está pronto, já está nesse nível, ok, a gente elimina algumas etapas. Quem deseja chegar lá, mas não sabe como, a Ceres é um parceiro importantíssimo que pode ajudar nessa jornada. Maravilhoso, porque a análise ela não é só técnica ali, ela é fundamentalista em todos os seus critérios, de saber os fundamentos e o quão sólidos eles são, né, da empresa. E você falando um pouco sobre comparando Estados Unidos com o Brasil, então a gente vê que lá eles já têm um mercado de capitais muito mais robusto e amadurecido, e nós aqui na Ceres estamos nessa caminhada para tornar o mercado brasileiro tão maduro quanto, seria isso? Exato. Um dos grandes propósitos nossos é introduzir companhias que hoje só têm acesso a crédito via fornecedor, e às vezes em boa medida multinacionais, que atrela ali crédito e fornecedor. É uma relação que te gera muita dependência, tá? E acesso somente a crédito que a gente chama de o crédito colateral, né? Ou seja, o crédito que você toma direto no banco, no modelo que o banco desenha para você. Então, o que a gente busca? A gente busca organizar essa companhia, contribuir com essa companhia, desenvolvê-la, para que ela, enquanto uma companhia que nunca acessou o mercado de capitais, possa ter acesso a estruturas financeiras de acordo com o seu negócio, que vai fazer com que essa companhia possa crescer mais. Tá? Ela pode produzir mais, vender mais, com linhas adequadas, linhas mais longas,
com um período de carência de acordo com o seu negócio e que possa acelerar esse crescimento, mas de forma sólida. Excelente. De novo, é muito importante que é uma jornada e que o empresário precisa ter consciência de que os itens de governança combinados e acordados nesse tipo de estrutura, eles precisam ser seguidos à risca. E algo assim que nós gostaríamos que você trouxesse para nós, ainda mais que nós estamos focados no agronegócio, esse cenário do agro no pós-2024 para ingressar no mercado de capitais. Como que você vê o mercado agora no nosso país? Recurso investidor a gente tem em abundância, tá? O que a gente precisa é construir essa confiança para que o investidor tenha segurança de tomar esse risco. Tá? 2024 foi um ano um pouco mais de ajuste, um pouco mais estressado, principalmente naquilo que se refere a grãos, né, que hoje representa aí mais de 60% da produção no agro, né? Mas, e por isso até que às vezes as pessoas têm essa visão mais generalizada, né? Poxa, o agro inteiro, né, passou por um momento assim difícil, mas não, né? Não é isso. O que não é verdade, né? Hoje a gente tem muito bem boi, né? O mercado do boi cresceu bastante. O Brasil é um dos principais players globais. A gente tem uma produção, um custo de produção que é o mais baixo do mundo. Então, assim, o Brasil é um mega competidor. Tá? Competir com o Brasil no boi é complexo para qualquer país. A gente tem área, a gente tem comida mais barata, a gente tem genética boa. E não é só porque a gente gosta de um churrasquinho, não. É porque a gente gosta de um churrasquinho de qualidade. Exato. Então, o Brasil, né, hoje está entre aí os 2, 3 principais players de pecuária de corte no mundo. Café, o mundo passa por um aumento de consumo. A gente tem uma China começando a ocidentalizar o consumo do café, o café mais gourmet. O especial, né, que eles falam. Via cafeteria, né, e a gente começa a ter um volume grande de exportação para a China. E, por outro lado, a gente tem os nossos principais competidores, Colômbia, Vietnã, ali com problemas de produção. A gente prevê um cenário bem positivo para café. E tem outras culturas, o algodão está bem, a gente tem... o Brasil começa a se destacar muito na produção de gergelim, ali no Mato Grosso. Então temos oportunidades para 2025, coisa boa. Agora me bateu uma curiosidade aqui. Mas você me perguntou sobre 25, Sim. E o que eu acho que é muito importante, a gente não pode perder de vista. Boa. Né? A gente ainda vai ter, no que se refere a grãos, ainda um mercado um pouco mais receoso até ali o fechamento dessa safra. Então, na nossa visão, a gente acredita que o mercado deve se acomodar um pouco mais a partir ali do segundo semestre de 25. Então, um pouco mais de cautela agora nesse início de ano, mas... Para cereais, né? Para cereais. Por outro lado, você tem essas outras culturas que estão muito bem e que a gente já projetava o ano passado, né? A Ceres tem uma área de mercado com bastante técnica, pesquisa, né? Troca de informações. E a gente, além do próprio campo, a gente consegue juntar indicadores de mercado, pesquisa no campo, academia e outras consultorias que trocam informações com a gente. Para ser bem assertivo, né? Até nas análises que faz dos setores, das empresas, para ser assertivo precisa de tecnologia, de inovação, e que bom que a Ceres tem, né? Isso de forma interna também. De forma interna, a gente consegue levar tanto para os nossos investidores quanto para os nossos clientes uma visão por cultura bastante detalhada. Tá? A gente tem essa análise mensal, né? Todo o nosso time comercial compartilha com os nossos clientes. A gente faz um evento também mensal para os nossos investidores, onde a gente dá bastante visibilidade disso. Sim. Então, a questão do boi, a gente preveu esse ciclo o ano passado. Olha só, e tudo isso agrega valor, né? Porque toda essa experiência compartilhada, então quem vão ser os novos entrantes pode contar com toda essa expertise. Exato. Então é o que a gente acredita muito, né? Foi um ano para cereais um pouco mais de ajuste,
continua ali até um primeiro semestre de 2025, mas quem fizer o dever de casa bem feito, né, tem oportunidade de acessar esse mercado. Tá? Investidor existe, recurso existe, o que a gente precisa é se adequar para esse mercado. Temos um problema um pouco de taxa de juros, mas isso vale para o mercado como um todo. Aí é Brasil, né? Um desafio que o empreendedor tem que lidar. Perfeito, é isso. E assim, uma coisa que me chamou a atenção lá atrás, e aqui falando um pouco mais do Osiel profissional, você disse que tomou decisão ali de trabalhar mais com empresas, no agronegócio. O que você enxergou lá atrás para se posicionar dessa forma e até mesmo para quem quer acessar e estar nesse mercado? O que você acredita ser importante a gente observar? Ótima pergunta. A gente está no Brasil, né? Eu sempre gostei do mundo mais de pessoa jurídica e de agronegócio, até porque, ao longo dos anos, a nossa indústria diminuiu bastante, né? A gente hoje importa muito manufaturado, né? China é um dos grandes fornecedores do Brasil. Por outro lado, a gente tem um agronegócio que cresceu muito. Pujante. Então, você teve um trabalho ali nos anos 70 muito forte de pesquisa com a Embrapa, de conseguir domar o cerrado e tornar um grande player. Eu só lembro que o agro é top, agro é tudo. E o Uberaba tem um peso muito grande nisso. Né? A gente pegar ali o Alisson Paulinelli, que foi lá nos anos 70, ministro da Agricultura, e que fez uma verdadeira revolução no nosso país, né, enviando engenheiros agrônomos para as universidades americanas, principalmente, né, e investiu muito em pesquisa para poder tornar o Cerrado, que tem grandes áreas, né, mas com clima um pouco mais seco, tornar produtivo. Então, hoje, quando você olha essa veia do Cerrado, né, que começa aqui no norte de São Paulo e vai até Rondônia, é o grande celeiro do mundo. Então, olhando para tudo isso e sendo oriundo de uma região com forte presença do agronegócio, automaticamente eu fui me Você é natural de onde, inclusive? A gente não chegou nessa parte. Natural de Patrocínio. De Patrocínio, a terra do café. Falam que o café de lá é muito bom. E aí, desde lá atrás, você falou, no agronegócio aqui que eu vou seguir, porque, de fato, né, você tem uma larga experiência aí no agronegócio. É natural, né? A gente, onde eu iniciei a trajetória e a maior parte de onde eu trabalhei, sempre teve uma predominância da economia no agronegócio. Naturalmente, eu fui convivendo com esse mercado, né? Em Belo Horizonte foi uma experiência também bacana, né? Lá você tem uma cadeia do minério muito forte, bastante tecnologia, então foi uma experiência bacana, mas assim, sempre fui um idealizador que o agro precisa de ter soluções financeiras mais adequadas. E agora eu quero falar com o Osiel CEO, que cuida de pessoas e que está lidando diretamente com profissionais que estão atuando todos os dias nesse segmento. Você acredita que é, sim, uma carreira muito interessante para as pessoas ingressarem hoje? É muito interessante. E eu vou recordar da entrevista que eu fiz em outubro de 99, no Banco Real, lá em Patrocínio. Olha, o olho chega a brilha, o olho está brilhando. É que foi uma frase que me marcou. Passei nos processos, né, quem me entrevistou na época, mas tinha que ser validado pelo gerente geral. E aí já era um cara com muita experiência, já faltando aí uns 5 anos para aposentar, que rodou o Brasil todo, na época bancário, era transferido de forma recorrente. Então, esse cara, ele é aqui da região de Ibiá, mas ele rodou capitais, trabalhou em São Paulo, depois passou pelo norte, nordeste, enfim. Ele chegou para mim e falou, Ziel, gostamos do seu perfil, mas tem um ponto importante aqui. É isso que você quer para a vida? Olha, ele te marcou ali também. Bastão na sua mão. E eu devolvi com uma pergunta. Eu falei, o porquê da pergunta? Claro que é isso que eu quero. Ele falou, veja bem, o mercado financeiro, ele é muito intenso. Então, se você gostar e se você se apaixonar por esse negócio, que exige qualificação de forma recorrente, é um mercado que ele é
ele é célere, mas também se você não se aprimorar, você acaba ficando para trás de forma muito rápida. Dinâmico, Se você né? fica esse ano mesmo, a gente começou o ano com uma expectativa, né? Se a gente for falar de 2024, no meio do ano já era outra, está finalizando o ano com outra. Se alguém trabalha no mercado financeiro e não estudou e não se manteve antenado, em um ano não viveu o mercado financeiro e se desatualizou. O mundo, né? E entra agora inteligência artificial e a gente agora criptoativos. Então, olha quantos fatores que a gente lida e o agronegócio pujante. Exato. E a frase que ele me disse na época, quando ele me respondeu, ele falou, se você gostar desse negócio e você for resiliente, você dura a vida nele. Mas se você não gostar, você não fica 2 anos. E são quantos anos já de trajetória? 25 anos. Então você gostou. Né? Ele gostou, ele amou e está fazendo disso a vida e o propósito dele. Resiliente. É isso. Olha só. Então, respondendo a sua pergunta, é um mercado muito interessante, tá? É um mercado que te dá um crescimento profissional de forma exponencial. É um mercado que remunera bem. É um mercado que te proporciona a criar bastante network. Por quê? Mesmo dentro da cadeia do agronegócio, você tem a capacidade de interagir desde uma produtora de semente até uma trade, passando por indústria de insumos, distribuidora de fertilizantes, por toda essa produtores rurais, por toda essa cadeia. É uma cadeia muito extensa, inclusive. Vai exigir do profissional conhecer sobre todas essas esferas, né, do negócio, mas traz possibilidades de negócios gigantescas. Exato. E é um mercado que você lida com risco. Uhum. Então, o risco ele te exige conhecer com profundidade, né, o seu cliente, para você. Todo negócio vai ter um risco. Mas você tem que ter a capacidade e o conhecimento para poder mitigar esse risco e não ser surpreendido. Uhum. Você precisa conhecer o risco que você está entrando. Outro ponto importante, é uma carreira que exige, além da qualificação, você se reinventar sempre e corrigir rápido. Você citou um exemplo de 24, fundamental. O ano começou de um jeito e termina de outro. Então, é super importante a gente ter essa capacidade de convergir ou se reorganizar de forma rápida. O mercado exige isso, o Brasil exige isso. Então, é importante ter em mente. E é um mercado que você, inevitavelmente, vai trabalhar muito, vai ser bastante intenso. Quando o seu cliente ele necessita e carece, por mais que você o conhece com profundidade, se planeja, sempre vai ter uma necessidade urgente. Pintou um negócio de oportunidade para ele, teve algum problema de um cliente que eventualmente vai precisar atrasar um pouco, teve um desconto de um fornecedor que ele vai precisar fazer essa conta. Para quem que ele vai ligar? Para quem ele tem mais confiança e que vai conseguir prover para ele de forma mais rápida. Então, é um mercado de confiança. Tá? O profissional que está, e falando um pouco mais do comercial, ele precisa de ter essa relação de confiança com o cliente. Né? A gente, enquanto séries, a gente tem toda aqui como a gente tem toda a estrutura, desde a prospecção do cliente até a gestão do risco, em todas as etapas, né? Operacionais, crédito, é feito por equipe proprietária. A gente tem inúmeras oportunidades para quem deseja ingressar nessa carreira. Mas é importante estar disposto a seguir um pouco do que eu falei. Resiliência, qualificação, relacionamento, intensidade. Sim, e saber se é isso que a pessoa quer para a vida, conforme a pergunta que você recebeu lá no início. Não, que achei parabéns. Excelente, né? Você já está aí com mais de 20 anos de carreira. E com certeza a gente vê o brilho no olhar, assim, de falar assim, olha, realmente foi isso que eu escolhi lá atrás e continuo escolhendo. Parece que começou ontem, né? Fala assim, lembrando e falando, é isso mesmo, quero continuar fazendo. Tem que venham mais 20, 30. É isso.
Bom demais. Olha, se a gente pudesse, a gente ficava aqui muito, muito tempo. Nossa. Né? Assim, porque é muita bagagem, é muito conhecimento. Obrigada por estar aqui conosco. E nós gostaríamos, assim, que você fechasse com chave de ouro esse nosso episódio de hoje, mas com certeza terá outros. A gente quer saber abrindo um muito parênteses, mais. gente, isso aqui foi um tira-gosto pra gente iniciar 2025, ouvindo que a voz da experiência, que 2025 vem aí com muita coisa boa. Com Mas a gente certeza. vai ter que ter um segundo convite. Com certeza. Então, se você pudesse, assim, ó, resumir tudo que nós falamos com uma mensagem final nesse podcast para quem está nos assistindo, qual seria a sua mensagem? Eu tenho duas mensagens. Eu tenho a mensagem para o cliente nosso, ou o potencial cliente, a empresa do agronegócio, que deseja ter uma casa de fato parceira, que vai te ajudar nessa transformação, para que você passe a ter acesso a linhas de crédito mais customizadas e que isso vai te gerar valor para que você possa crescer de forma sustentável e potencializar o seu negócio. Então, a Ceres é uma importante casa que pode ajudar nisso. E a minha segunda mensagem é para quem deseja ingressar nesse mercado. Tá? A gente tem hoje escritórios em Uberaba, Uberlândia, São Paulo, e temos uma expansão do nosso time comercial, que já está chegando na fase 6, onde a gente está cada vez mais próximo do cliente. E se você deseja ingressar nessa carreira do mercado financeiro, seja você com perfil um pouco mais operacional, um perfil mais comercial ou um perfil um pouco mais técnico que se deseja desenvolver para poder em área de gestão, securitização, distribuição, a gente pode ser essa casa onde você pode construir uma trajetória de carreira. Excelente! Não, o recado está dado. E aqui, é uma coisa que eu sempre digo, são muito assertivos na contratação. Todo mundo que a gente conversa são pessoas muito capacitadas, são pessoas gabaritadas, excelentes, que eu falo assim, gente, que prazer não só trabalhar com uma pessoa com tanto conhecimento, mas saber que o cliente está recebendo o melhor, né? Todos os segmentos aqui dentro. Então, olha, você que está aqui até agora, curte, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas conheçam. E, importante, venha para a comunidade Deu Liga, porque depois de tudo isso, nós podemos dizer que esse episódio, com certeza, Deu Liga. E, gente, nós vamos deixar na descrição do vídeo, então, inclusive, o link para vocês conhecerem mais sobre o Grupo Ceres Investimentos. E o Deu Liga está aqui para conectar você cada vez mais com o mercado, para você conhecer mais sobre as soluções. E também a gente fala muito com um profissional, né? Hoje nós estamos aqui atuando no mercado porque provavelmente alguém, em algum momento, a gente se inspirou, a gente ouviu. Então a gente quer deixar aqui uma porta para um convite para que vocês conheçam mais o Deu Liga, mais das séries e que o ano de 2025 seja um ano próspero, né? Com certeza. Deu Liga, Zé? Deu Liga. muito obrigada por você estar aqui conosco, por despender esse tempo que eu acho que é essencial. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de levar para quem está em casa o CEO falando aqui conosco. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui, tá bom? Eu que agradeço vocês e parabéns pelo podcast. Tá? Obrigada. E, gente, você que está aí, até o próximo Deu Liga.